Olá pessoal, tudo bem? Eu venho nesse vídeo trazer um joguinho de perguntas e respostas, perguntas que foram enviadas aí por futuros candidatos ao Exame Nacional ou já candidatos, né, que já tentaram fazer o Exame Nacional de Acesso ao Profimate e que infelizmente não tiveram sucesso, mas que têm dúvidas aí sobre o programa. Dúvidas como, por exemplo, qual a diferença entre o mestrado profissional e o mestrado acadêmico, dúvidas sobre bolsas, enfim, diversas dúvidas que eu vou tentar esclarecer aí na medida da minha capacidade. Tá bom? Então vamos começar? Começa o nosso vídeo então passando a vinheta. Vai lá. Ok, pessoal. Então, primeira dúvida que eu trago aqui é qual é a diferença entre o mestrado acadêmico e o mestrado profissional em matemática ou Profmat? Bom, essa dúvida aí é bem recorrente, né? O mestrado acadêmico ele vai preparar o pesquisador para dar continuidade à sua carreira técnica e vai evoluir você para um doutorado acadêmico. É praticamente para você ser um professor e um pesquisador. Já o mestrado profissional, ele enfatiza estudos e técnicas que estão diretamente voltadas ao desempenho de alto nível de qualificação profissional, tá? Essa é a única diferença que existe entre o mestrado acadêmico e o mestrado profissional. Os dois podem fazer prova para o doutorado? Sim, claro, podem sim fazer prova para o doutorado, tá certo? É bom dizer também, eu já falei isso em outros vídeos, que o Profmat ele tem no Ministério da Educação a nota máxima para o curso de mestrado, é a nota 5, tá bom? Bom, vamos ver outra dúvida aqui, eu espero que tenha esclarecido, né? O mestrado profissional, ele equivale a uma especialização, um MBA? Bom, não, de forma alguma, tá? O mestrado profissional, ele responde a uma necessidade socialmente definida de capacitação profissional de natureza que é diferente da propiciada pelo mestrado acadêmico, mas não se constitui em um mestrado de um nível mais baixo, não. Existe a diferença entre o mestrado acadêmico, o mestrado profissional e o mestrado em educação. Cada um tem a sua direção a ser tomada, cada um tem os seus objetivos, tá certo? Então, de forma nenhuma, o mestrado profissional ele é um mestrado que está abaixo do mestrado acadêmico. É um objetivo diferente, assim como é o mestrado em educação, beleza? O que pode falar mais sobre o mestrado profissional? Ele pertence à pós-graduação estrito sensu, é avaliada pelo CAPES, diferentemente da pós-graduação lato sensu. Lato sensu é onde você fala da especialização, o MBA, tá? O estrito sensu já é realmente o mestrado considerado como um grau superior ao da especialização ou do MBA. Então, o Profmat de forma alguma ele é nivelado a uma especialização, é um mestrado sim, tá? Vamos lá para a próxima pergunta. Quem faz o mestrado profissional pode seguir no doutorado? A resposta é sim, claro. O mestrado profissional ele pode ser entendido como um título final, tá? Cujo objetivo é emergir uma pós-graduação na pesquisa, fazer com que ele conheça bem, mas não necessariamente que depois ele vai continuar a pesquisar. O que não impede ele de ingressar num doutorado futuramente. E é bom falar também que há grandes possibilidades de já agora em 2023 ser aberto um doutorado profissional, doutorado do Profmat, né? O que acontece é que os estudos estão bem avançados e o que foi prometido é que provavelmente já em 2023 nós temos um doutorado profissional. Então, mais um motivo para você ingressar no mestrado profissional, se você quer então alavancar sua carreira como professor, como um matemático. Próxima pergunta: quando será o período de inscrição para o exame de acesso ao Profmat? Bom, é difícil dizer porque ainda não saiu o edital, né? O edital sai só o ano que vem. Mas se você tomar por base a 2022, para o ingresso em 2023, as inscrições foram de setembro ao comecinho de outubro. Então é bom ficar atento aí a mais ou menos esse período, que não deve diferenciar muito do que aconteceu esse ano.
Próxima pergunta, qual é a forma de ingresso no mestrado profissional, o Profmat? Bom, a forma de acesso é o Exame Nacional de Acesso, tá? Que eu acabei de falar aí sobre o período de inscrição, e você vai fazer uma prova, uma provinha que normalmente são 30 questões, e aí aqueles que tiverem melhores classificados serão alunos do Profmat, desde que atendam aos requisitos previstos no edital. E que requisitos são esses? Bom, eu posso falar de alguns, os mais importantes. Bom, se você é um professor de matemática, não precisa necessariamente ser formado, ser licenciado em matemática. Basta que você esteja dando aula em matemática na rede pública de ensino. E se você é um professor da rede privada de ensino e está lecionando matemática ou é formado em matemática, você só ingressará no Profmat caso hajam vagas, caso sobrem vagas do pessoal que vai ter prioridade, que são os professores da rede pública de ensino. Todo ano isso pode ser alterado um pouco. Por exemplo, na época que eu fiz o Profmat, em 2015, eu não estava na rede pública de ensino básico, eu não era professor da rede pública, não era professor nem na rede privada. E poderia concorrer com as vagas da ampla concorrência, que era em 20% das vagas. Então, naquele período ainda era possível, o que no último edital não seria mais. Mas, enfim, como eu falei, né? Pode ser que todo ano mude, então você deve estar preparado, beleza? Profmat é um mestrado pago? Não, não é um mestrado pago. Ele é dado por universidades públicas, chamadas instituições associadas, e ele é totalmente gratuito. E ainda você pode receber uma bolsa por estar estudando, a bolsa do CAPES, tá? Por estar sendo aluno do Profmat, que tem, claro, que seguir os pré-requisitos que estão previstos na tua instituição para recebimento dessa bolsa. Ou seja, tu não vai pagar e ainda deve receber um dinheirinho. Coisa melhor do que isso não tem, né? E ainda depois você termina aí o Profmat, é titulado mestre, e ainda vai receber uma gratificação de mestre, o que vai levar o teu salário aí, acho que em torno de R$ 2.000, não tem coisa melhor. E se você entrar no doutorado depois, então nem se fala, né? Então não perca tempo, procure entrar no Profmat, é a dica que eu dou, tá bom? Somente portadores de diploma de graduação em matemática podem fazer o Profmat. É como eu tinha acabado de falar, né? Para o edital deste ano, você teria que ser professor, está exercendo o magistério como professor de matemática, tá? Mesmo que seja de outra área. Agora, interessante também dizer que se você é licenciado, tá? É concursado, é professor de matemática, mas está afastado ou está em uma outra situação, está em gestão, está como coordenador e não está exercendo a função de professor de matemática, tá? Aí, por exemplo, a bolsa você já não vai ter direito, beleza? Então, se você não está como professor de matemática, você não tem direito à bolsa e tem que olhar no edital do seu concurso se você ainda pode concorrer às vagas do mestrado, porque lá, pelo menos como eu falei, né, a minha referência é esse ano. Você tem que estar exercendo o ensino de matemática e mesmo que você não seja formado em matemática, mesmo que você não seja licenciado, tá certo? Beleza, vamos para a próxima pergunta então. Quais são os dias e horários do Profmat? Bom, essa é uma pergunta boa, né? Muita gente se preocupa porque tem gente que trabalha o dia todo e não tem tempo. Bom, infelizmente não há um dia e um horário específico. Também depende da instituição associada na qual você vai se inscrever, beleza? Tem algumas que dão aula somente no final de semana, tem algumas que dão na semana à noite, 2 dias na semana, por exemplo. Bom, o meu mestrado, ele foi dado no sábado, o dia todo. Já tem algumas que são dia de terça e quinta à noite, para justamente pegar aqueles professores que estão dando aula durante todo o dia. Então, vai depender, você tem que ver isso na sua instituição na qual você quer ingressar, beleza? Tá, o que é o Exame Nacional de Qualificação?
O Exame Nacional de Qualificação é um exame, tá, que você tem que fazer. Ele é um nivelador do Profimate. Ele vai ver se todos os polos estão exercendo o Profimate de uma forma mínima necessária. Então, você tem que ter feito as 4 disciplinas básicas, que são números e funções reais, matemática discreta, geometria, aritmética, e aí você vai fazer esse exame, que é uma prova dissertativa. É importante dizer que você tem que estar na ponta da língua a escrita, a matemática, porque isso reprova, tá? Isso é uma das grandes causas de reprovação, e aí você tem que ser aprovado. E se você não for aprovado, o que acontece? Você já é desligado do curso? Não, você tem direito a mais uma chance para fazer o Exame Nacional de Qualificação. Se na segunda vez você for reprovado, infelizmente, você vai estar desligado do curso. Assim como, eu sempre digo isso nos meus vídeos, se você for reprovado em 2 disciplinas do Profimate, você também será desligado. Então tem que fazer com seriedade. Uma grande porcentagem da turma é desligada. Não, talvez porque quando chega lá já se acha um mestre, basta então fazer o curso, é coisa simples, não é, tá? É bem complicadinho, você tem que realmente se dedicar, mas é isso, mas dá certo, afinal das contas sempre dá certo. Vamos lá. E com relação à bolsa, né? A gente pode perguntar assim, muita gente pode estar dúvida, com relação à bolsa, todo mundo tem direito à bolsa? Primeiro, a bolsa ela é para aqueles professores que estão exercendo, tá, a função de professor de matemática na rede pública de ensino. Então, se você conseguiu, como professor de um colégio particular, entrar, né, aquelas vagas lá remanescentes, no Profimate, você não terá direito à bolsa. Eu, por exemplo, quando fiz o mestrado, não tive bolsa, infelizmente, né? Então você tem que obedecer. Este é o primeiro critério. Próxima pergunta: quais são as possibilidades de acumulação, né, de bolsa de estudo? Porque ganhar só quer viver só de bolsa, né? Então vamos lá. Ó. Segundo, salvo alguma exceção, você não pode acumular bolsa. A única possibilidade de acúmulo de bolsa de mestrado do CAPES ocorre com a bolsa de tutoria do Sistema Universidade Aberta do Brasil, o UAB, tá certo? Fora isso, você não pode acumular bolsas, não. Seria muito bom, né? Seria já uma profissão, viver de bolsa. Então, vamos para a próxima pergunta. E em caso de transferência, eu tenho que devolver a bolsa, eu continuo com a bolsa, o que ocorre? Bom, sim, você pode continuar com a bolsa sim, desde que você esteja atendendo a todos os critérios que são necessários para você ter a bolsa, tá? Mas o simples fato de você transferir de uma instituição para outra não quer dizer que você vai ter que mudar alguma coisa. Você tem que, se estiver atendendo, tudo beleza, não tem problema, continua com a bolsa de estudo. Próxima pergunta: quais são os critérios? Essa é a pergunta, tá? Para quem quer saber de bolsa. Quais são os critérios para se receber bolsa de mestrado pela CAPES? Então vamos lá. Então prestem bem atenção aí no que eu vou falar, tá? Conforme a portaria do CAPES, para concessão de bolsas, os candidatos eles vão ter que seguir as seguintes exigências. Primeiro, tem que comprovar a efetiva docência na rede pública do ensino básico, como eu tinha dito anteriormente, tá? Então você tem que comprovar que está dando aula de matemática na rede de ensino básico, na rede pública de ensino básico. Esse é o primeiro critério. Agora, se você for professor da rede pública, é professor de matemática, mas foi cedido a outros órgãos públicos, a sindicatos, está exercendo função de gestão ou afastado de algum modo, não tem direito à sua bolsa, tá certo? Esses casos não tem direito. E se você, por acaso, receber, você vai estar recebendo indevidamente, deverá devolver aí, porque se for pego, infelizmente terá que pagar multa, etc e tal, conforme a lei, tá bom? Bom, o que mais? Você tem que comprovar, tá, aprovação no estado probatório, ou seja, o que isso quer dizer? Que só vai poder receber a bolsa aqueles que estiverem compondo o quadro permanente de servidores da rede pública de ensino.
tem que firmar termo de compromisso, colocando-se sob a disponibilidade para integrar o banco de currículos com a finalidade de atuar na função de tutor no âmbito do sistema UAB após o término de seu curso, por igual período de vigência da sua bolsa, tá certo? Então tem esse critério também. Bom, as instituições de ensino, isso aí não é mais para você, isso aí é para as instituições de ensino, devem priorizar os critérios de caráter socioeconômico. Aquele aluno que tem uma condição financeira menor, ele deve ter prioridade, né? Assim como situação de vulnerabilidade social dos candidatos à seleção da bolsa. Bom, então, enfim, pessoal, são essas as dúvidas que eu quis tirar. Se você tiver mais alguma dúvida, você põe aí nos comentários, tá? Que eu irei responder certamente se eu souber. Mas se eu não souber, claro, eu vou pesquisar e vou procurar a resposta e vou te dar a resposta que eu puder te dar. Mas comenta aí, diz o que você achou. Se gostou do vídeo, não esquece de curtir, tá? Compartilhar, se inscrever, toca no sininho aí para receber as notificações, enfim, aquele blá 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 tradicional aí para ajudar a quem está fazendo vídeos com a intenção de ajudar as pessoas, no caso aqui as pessoas que querem entrar no mestrado profissional, professores e professoras de matemática, tá certo? E quando eu digo professores e professores de matemática, pode ser aquele que é formado em biologia, em química, em história, mas porventura esteja dando aula em matemática, não tem problema nenhum, tá? Como eu falei, o requisito é estar dando aula de matemática. Alguém lá, o diretor da escola, vai atestar que você está dando aula de matemática, mesmo não sendo formado na área, é possível que você entre, basta também ser aprovado no exame de acesso ao Profimat, tá? E para isso eu te deixo aqui até alguns links aí que vai te ajudar neste exame de acesso. Eu peço que você dê uma olhadinha aí com bastante cuidado, tá bom? E é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Como eu tinha falado, comenta aí, então um abraço e vou me despedir esperando você no próximo vídeo.